Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma Quinta com Péricles Ramos. É um prazer e uma alegria muito grande ter a sua presença aqui. Você já é inscrito no canal? Então dê o seu joinha, não deixe para o final não, que você pode esquecer, tá? Então dê o seu joinha agora. Caso você esteja aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição. A sua inscrição vai nos incentivar a continuar, mas acima de tudo, vai ajudar para que essa mensagem alcance mais pessoas, para que mais pessoas conheçam um pouquinho mais do amor de Jesus. Lembrando que nós devemos continuar orando pela guerra que está acontecendo na Ucrânia e a Rússia. Os líderes tomam decisões, mas quem sofre é o povo. O meu abraço de hoje vai lá para o Maranhão, lá para as igrejas de São Félix de Balsas e também do Riachão, onde eu tive o privilégio de trabalhar. Eles estão nos acompanhando todas as quintas. Um grande abraço para vocês e muitas saudades também. Hoje eu estou recebendo um amigo que eu conheço desde o seu primeiro dia de ministério. Ele começou como pastor auxiliar na igreja de Botafogo, aí no Rio de Janeiro mesmo, né? Inclusive foi ordenado ao ministério lá mesmo sendo pastor auxiliar. Eu nunca tinha visto isso. Acho que ele foi o primeiro dessa ótica, né? Posteriormente foi transferido para o distrito de Parada de Lucas, onde eu tive o privilégio de estar com ele também falando sobre família. E agora está numa igreja que tem muita história. É a primeira igreja adventista do Rio de Janeiro. É a Igreja do Meia. E o nosso convidado é o pastor Eliabe Neves. Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite, amigo. Tudo bem? Graças a Deus. Um prazer estar contigo. Gosto muito de você, da sua família. Uma família abençoada por Deus. E é um prazer estar aqui juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Muito obrigado. Obrigado por sua presença e por tirar esse tempinho para estar conosco. Pastor, conte um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Onde se formou? Então, amigo, eu formei lá no IAN, hoje FADBA, né? Na Bahia, que é a Faculdade Adventista da Bahia. Eu cursei lá teologia, fiz também pedagogia, mas ficou faltando algumas matérias para concluir, mas aí no quarto ano eu foquei só no teológico e formei em teologia lá e vim para o Rio, como você já mencionou, né? Eu vim para a igreja de Botafogo, fiquei ali durante 4 anos e tive o privilégio também de ser ordenado ali nessa igreja histórica. Depois disso eu fiz agora uma pós em psicologia da família pela FADBA também e estou aí iniciando o mestrado, né? Estou cursando já o mestrado em interpretação bíblica pelo NASP. Então, estamos aí nas lutas acadêmicas, estudando, tentando aprender, se aprimorar um pouco mais. E a esposa que tenha muita paciência, né? A esposa e o filho para conseguir organizar tudo isso. Vou falar um pouquinho aí, falou de esposa, fala um pouquinho da sua família. O senhor é natural aqui do Rio de Janeiro ou não? Não, eu sou natural da Bahia, eu nasci no sul da Bahia, em Eunápolis ali, que é vizinho a Porto Seguro. Depois eu fui criado aqui no Rio, vim para o Rio com acho que 14 anos de idade. Vim para o Rio com a minha família. Daí eu fui para o IAN, para a Bahia, retornando para lá para fazer o teológico. E nesses encontros de colportagem, encontrei a minha esposa, né, que se tornou minha namorada na campanha de colportagem que nós nos conhecemos, lá em Serra, no Espírito Santo. Aí fui para a faculdade, já namorando, e de lá nós continuamos o nosso relacionamento, nos casamos,
E desse casamento surgiu a primeira bênção, né, que é o Theo, que é o nosso filho que tem 4 anos, e a minha esposa está grávida agora também, de 8 meses. Estamos esperando a nossa menina, nossa segunda filha aí agora, que agora vai ser um casal, né, um menino e a menina, e o Theo junto com a Chloe. Chloe vai ser aí a nossa segunda herdeira aí do Senhor. Que maravilha, né? Então, um baiano e um Espírito Santense acaba dando carioca. E interessante, ela tava na campanha do Espírito Santo, mas ela é baiana também, Ah, então ela é deu baiana tudo, também? deu tudo Bahia. Tá certo. Inclusive, na Igreja de Serra, estarei indo para lá agora em mês de junho, para fazer a Semana da Família lá, na Igreja Ah, Central. que bênção, que bênção. A gente até esses dias passamos por Serra, indo para Bahia de férias, de carro, falei, olha, tem que dar uma paradinha aqui na cidade para a gente ir lá no nossa casa da campanha, a gente se conheceu na primeira Casa praça, a gente abençoada, né? deu, é, então tem que lembrar dessas boas recordações, né? É verdade. Mas, pastor, é, nós estamos muito contentes com a sua presença e tenho certeza que a mensagem de hoje vai ser uma mensagem abençoada, que vai fortalecer nossas vidas, empolgar nossa experiência espiritual. Mas antes de passar a palavra, vamos fazer uma oração? Então, Então, se você que está assistindo, por favor, feche seus olhos, curve sua fronte para falarmos com o Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as tuas bênçãos. Muito obrigado pela oportunidade que tu nos concede de estudar a tua palavra. Que o estudo desta noite possa fortalecer a nossa fé, possa animar-nos na caminhada cristã. Para tanto, te pedimos e imploramos que o Senhor possa inspirar o pastor Eliabe, para que as suas palavras sejam as palavras do trono da graça. Essas bênçãos nós pedimos agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. amém. Prazer. É um prazer muito grande passar a palavra agora, viu, pastor? Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, amigo. Será um privilégio compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, que o Espírito Santo possa nos dirigir, direcionar, tanto a mim que estarei compartilhando com você a palavra, quanto também a você que estará ouvindo, que ele possa estar aí preparando o seu coração, trabalhando em sua vida, para que aquilo que, quem sabe, de alguma forma não alcance o seu coração aqui, o Espírito Santo possa traduzir e alcançá-lo de uma forma muito especial. Então, nós iremos trabalhar um pouquinho nessa noite sobre um tema de confiança em Deus. É um tema que é normal da nossa caminhada com o Senhor, mas chega em alguns momentos que parece que esse desafio de confiar em Deus se torna algo que nós não conseguimos medir, mensurar. Quando os problemas vêm, quando algumas circunstâncias acontecem, parece que muda-se a nossa ótica e começamos então a enfrentar esses dilemas espirituais. E eu quero compartilhar com você a história de um personagem bíblico. Então, abra sua Bíblia no livro de Abacuque, que nós iremos compartilhar um pouquinho sobre da história desse homem de Deus, esse homem de fé, e como eu e você podemos aprender cada vez mais com a história de Abacuque. Abacuque, Abacuque só tem 3 capítulos, então nós iremos aprender um pouquinho em cada um desses capítulos e assim desfrutar um pouquinho mais da bênção do Senhor. Nós não sabemos muito sobre o profeta Abacuque, na verdade. Aliás, as únicas coisas que nós sabemos é o que está escrito nesses 3 capítulos. Abacuque significa abraçar. Nós não sabemos se é porque ele era amado por sua mãe e por isso ele recebia muitos abraços, ou se era porque era uma época difícil social e que havia várias crianças órfãs em crise social e também que não tinha esse acalento desse abraço. Assim, como podemos entender, Abacuque ele precisava desse abraço, desse socorro de Deus. E pode ser também que você nessa noite esteja também precisando desse abraço, desse socorro. Quando Deus chama um profeta, Deus ele chama ele para um período vitalício até a sua morte, ou para um período de tempo. Nós não sabemos se Deus chamou Abacuque para ser um profeta durante tempo integral ou para aquele período em que ele vivia.
Abacuque ele viveu no período de 600 anos de Cristo, e o profeta viveu em um período muito complicado, pois ele estava na iminência da destruição do templo, a invasão de Jerusalém pelos caldeus, os babilônicos. Precisamos lembrar que o reino do norte, que estava lá em Samaria, quando se dividiu os reinos do sul e do norte, quando depois de Salomão você teve uma cisão do império, então você tem na capital Jerusalém e outra capital Samaria. A Samaria, no reino do norte, os caldeus, os babilônicos, já haviam invadido, dizimado, destruído essa cidade. Abacuque, então, está vendo o desespero chegando, pois os assírios vinham com toda a sua força para destruir Jerusalém. E essa é a angústia desse homem que viveu no período do rei Jeoaquim, que era filho de um bom rei, o rei Josias. Se você lembra bem do rei Josias, aquele jovem não, aquela criança, né, que começou o seu reinado com 8 anos de idade. Ele foi fazendo as reformas, estabelecendo o povo de volta ao Senhor, ele foi levando o povo de volta à comunhão com Deus, porém, Joaquim esqueceu de todos os ensinamentos do seu pai e esqueceu das reformas espirituais que foram feitas e levou o povo a uma total e profunda apostasia. Esse é um pouquinho do contexto de Abacuque, capítulo 1 em diante. Então, Abacuque capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte, desculpa. Sentença revelada a Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência são diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. O povo estava em uma total apostasia, amigos. Os problemas de Judá eram causados pelos líderes que não obedeciam à lei de Deus. Os ricos exploravam os pobres e escapavam do castigo. A lei era ignorada e distorcida. Os tribunais eram corruptos. Uma total corrupção estava levando o povo para longe de Deus em uma total idolatria e apostasia, um total caos. Abacuque, ele reclama. Por que, Deus, o Senhor está tão indiferente? Por que você não me responde? Quando estamos clamando, e você vê Abacuque ele clamar com todos os seus pulmões, não é uma retórica apenas aqui. Ele está mostrando a sua preocupação e até, em alguns momentos, a sua indignação. Senhor, até quando, Senhor? E Deus dá a Abacuque, amigos, uma revelação e não uma explicação. Eu queria que você pudesse prestar atenção nessa questão. Não vivemos de explicações, mas sim de promessas. E as promessas de Deus têm como base o seu caráter. Deus faria algo incomum, que até o profeta ficaria estarrecido. Deus planejava disciplinar os judeus usando os babilônicos. Encontramos, então, o profeta desesperado. Ele não sabia mais o que fazer. Abacuque sabia o que acontecia quando uma cidade era sitiada. Você sabe o que acontece quando uma cidade é sitiada? Quando os povos inimigos se aproximam e então estão para invadir ou destruir a sua cidade. Aqueles que viviam dentro da cidade, a primeira coisa que eles sofriam era com a falta de água. As cidades naquela época elas tinham rios, 1 ou 2 grandes rios que abasteciam a cidade. E eles então faziam a transposição dos rios para que pudesse secar a água. Morria crianças, idosos, animais, tinha o latrocínio, roubo, violência, assassinato, a fome, o desespero. Abacuque sabia o que o reino do norte tinha enfrentado, como a capital Samaria tinha sido dizimada, e agora esse poder maligno está vindo para destruir Jerusalém. Nesse contexto, Abacuque, ele conhecia a voz de Deus e sabia que isso iria acontecer, mas ele não consegue entender e aceitar isso. E por isso ele está falando, Senhor, até quando, Senhor?
Até quando eu clamarei e o Senhor não vai me escutar? Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai me ouvir? A primeira pergunta que eu faço é: você já viveu essa situação? Você clama, você pede, você implora e parece que Deus não ouve? Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai fazer nada? O Senhor está me escutando? Parece que eu estou falando ao vento. Veja, o profeta, ele foi escolhido por Deus. E ele foi escolhido para o Senhor para representar o povo. Deus levantou ele para que ele pudesse, então, ter um diálogo com Deus e com o seu povo. E agora ele estava ali conversando, ressoando com o Senhor, mas sem respostas. E ele começa a clamar: Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Amigos, precisamos desenvolver essa conversa com Deus. Existe um falso conceito de algumas pessoas que nós não devemos questionar a Deus, brigar com Deus, clamar com o Senhor, porque Deus não vai entender. E a gente começa a olhar para a Bíblia e você vê Abraão questionando e falando com Deus, Moisés clamando com o Senhor e tantos outros profetas. Nós não somos uma marionete. Você encontra o profeta aqui, ele falando: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou chamando, eu estou pedindo, eu estou implorando e o Senhor não ouve. Será essa a sua experiência ou parte da sua experiência? Você já clamou, você já pediu. Há tanto tempo você está clamando, há quantos anos está pedindo e parece que Deus não responde, parece que Deus não se importa. Sabe, às vezes nós temos até, de certa forma, algumas orações decoradas ou frases decoradas. Você teve um dia, sabe aquele dia terrível? Imagine aí, aquele dia que tudo deu errado. Sabe aquele dia que você fez planos, projetos e nada deu certo? Ainda foi mandado embora do trabalho, a namorada terminou com você, teve crise com seu filho, crise com a sua esposa, e tudo deu errado. E aí nós nos aproximamos do final do dia, chegamos em nossa casa, aí vamos nos deitar para dormir, e aí muitas vezes as nossas orações são assim: querido Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse dia. Amigo, você acha mesmo que Deus, ele só nos escuta quando somos bonzinhos, quando as nossas orações são perfeitas, ou quando nós colocamos palavras adequadas ou corretas para alcançar a atenção de Deus? Você acha que Deus nos escuta? Essa é a experiência que Deus quer desenvolver na minha e na sua vida? Entenda, Abacuque, ele viveu esses mesmos sentimentos, e esses sentimentos são reais, não é uma retórica, é real. Ele está clamando em desespero, ele está derramando a sua alma ao Senhor. E eu pergunto, qual é o problema de eu e você fazermos isso também? Nós temos que entender que nós podemos clamar ao Senhor, perguntar ao Senhor. Eu sei que você não entende muitas coisas e que você não compreende algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Se você precisar chorar, chore. Se você precisar gritar, grite. Nós precisamos ter essa sinceridade absurda diante do Criador. Se você precisar clamar, clame com todos os pulmões, mas falando com Deus, para Deus, no diálogo com Ele. Porque Deus, ele entende o nosso sofrimento. Vá a Deus do jeito que você está, que Ele vai te limpar, vai curar você, vai trazer alívio ao seu coração, porque Ele é o seu Criador. Precisamos ter essa sinceridade absurda com o Senhor, de clamar a Ele. Abacuque está clamando a Deus, porque ele não consegue entender como que uma nação ímpia, pagã, irá destruir Jerusalém. Como que o templo será profanado? Como que eles irão saquear tudo aquilo que demorou anos? Davi sonhou, Salomão projetou, construiu, ergueu o templo. Como que Deus vai permitir que isso tudo aconteça? É lógico. Naquela época, tinha alguns profetas, falsos profetas, na verdade, que eles diziam assim. Você encontra isso depois, se você quiser ler com calma em sua casa, Jeremias 6:14, 8:11, 14:13.
que esses falsos profetas falavam assim, olha, de modo nenhum isso vai acontecer. Deus é bom, ele é bom demais. Ele não vai deixar que isso aconteça, nós não seremos destruídos. Mas Abacuque era amigo de Deus. E ele sabia que Deus estava conversando com ele e orientando a ele, dizendo, olha, vai ser destruído. Vai ser destruído. É interessante, meus queridos, que pode parecer estranho para você Deus usar uma nação ímpia como instrumento de justiça. É mesmo. Deus, às vezes, usa a destruição como instrumento de justiça. Ele fez isso no dilúvio, e ele voltará a fazer na sua segunda volta a essa terra, pós-milênio, quando ele destruirá essa terra mais uma vez. Então, nós precisamos entender que Deus ama, ele cuida, ele protege, ele é amigo, ele também é santo e ele também é justo. Deus, ele estava olhando para aquela nação que havia se afastado totalmente de Deus. E nesse afastamento do Senhor, ele utilizou todos os meios e recursos para trabalhar e salvar essas pessoas. Mas essas pessoas se esqueceram do Senhor e agora ele estaria utilizando uma nação ímpia como instrumento de justiça. Deus, ele nos ama, mas ele também escolhe trazer uma lição para o seu povo. Até aqui, até esse momento, nós encontramos duas lições interessantes. A primeira, Abacuque tem coragem de questionar a Deus. E ele mostra a Deus que o seu coração está cheio de preocupações. E o segundo conceito é que Abacuque entende que Deus tem o seu tempo de agir. Mas, Senhor, quando o Senhor vai agir? Deus é soberano. Ele sabe a hora certa de agir. Quando agir? Deus está ouvindo Abacuque. Deus está ouvindo o clamor de Abacuque. E não pense que não tem qualquer coisa no clamor dos seus filhos que Deus não escute. Às vezes, a gente sente algumas coisas que não é verdade. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos firmar nosso relacionamento com Deus apenas naquilo que sentimos. Às vezes, eu estou na igreja e termino uma mensagem, alguém vai me procurar e fala assim, pastor, olha, eu não estou conseguindo sentir Deus, não estou conseguindo sentir Deus na minha vida. E eu respondo para ele com sinceridade. E quem disse que você precisa sentir alguma coisa? Amigo, você sentindo ou não, Deus estará com você. Jesus, ele nos fez uma promessa que em todos os dias, até a consumação dos séculos, ele estará com você. Ele estará ao seu lado, quer você sinta ou não sinta. Então, não firme o seu relacionamento com Deus através apenas de sentimentos. Eu não posso determinar minha intimidade com Deus, a minha intimidade religiosa, a minha comunhão com Deus apenas pelas minhas sensações. A minha religião não deve ser alicerçada naquilo que eu sinto, mas na palavra de Deus, naquilo que ele disse, e não naquilo que eu sinto. Se ele prometeu que estaria comigo durante todo o tempo, ele estará. E não tem nenhuma oração dos seus filhos que Deus não ouça. Deus está com os seus ouvidos atentos para ouvir os seus filhos. Por isso, se você está clamando ao Senhor e você tem a percepção que Deus não está te ouvindo, esqueça isso, você está errado. Não existe uma única oração que Deus não ouça. Ele está te ouvindo. Bom, nós aprendemos que Deus vai conversando com Abacuque, Deus vai trabalhando no coração do profeta, vai tentando acalmar o coração do profeta. E no capítulo 2, versículo 4, Deus fala com o profeta dizendo assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse conceito encontra em outros versos da Bíblia. Romanos 1,17 diz, e o justo viverá pela fé.
Gálatas 3:11 diz, e o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38 diz, e o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, pela fidelidade no Senhor. Emunar. Emunar. É como se você estivesse no mar se afogando e aparece uma boia e você se apega a essa boia e não solta dela de forma alguma, porque o justo vive pela fé. Os assírios virão, Abacuque. Eu não habito apenas nesse templo, e não preciso desse templo construído por mãos humanas. Fique tranquilo. Se esse templo for destruído completamente, a minha morada é no coração de homens e mulheres que me aceitam. Mas você pode ficar tranquilo, Abacuque. Eles vão entrar, eles vão invadir, eles vão destruir, mas o justo viverá pela fé. Você percebe o que Deus está falando aqui com Abacuque? Você percebe quem foram as pessoas que foram levadas como cativos para o cativeiro babilônico? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, homens e mulheres sinceras, verdadeiros, aqueles que não dobraram seus joelhos a Baal, aqueles que não entraram em apostasia, essa fina flor espiritual de Israel. Esses foram salvos da morte, sim, levados como cativos, mas salvos da morte. O justo viverá pela fé. Talvez você possa pensar, mas pastor, não tem nenhum justo sequer na terra. Mas essas pessoas aceitaram a justiça de Cristo e a sua vida recebeu a graça do Senhor. E essa justiça de Cristo foi imputada sobre eles. Milhares e milhares de judeus morreram naquele dia. No entanto, outros milhares não tiveram nem sequer um fio do seu cabelo arrancado da sua cabeça. A experiência de Salmo 91. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Deus começa, amigos, a acalmar o coração do profeta, que está sofrendo, que está angustiado. Abacuque, fique tranquilo, meu filho. O justo viverá pela fé. Nesse contexto do capítulo 1 e 2, nós vemos essa luta, desse embate, essa luta interna no coração de Abacuque. Mas, Senhor, até quando? Calma, Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Mas, Senhor, muitas crianças vão morrer, mulheres, idosos, nós seremos levados para uma terra estranha, vamos ser escravos como fomos no Egito. E ele pergunta, até quando, Senhor? Por que, Senhor? E Deus vai acalmando o coração do profeta. Você consegue ver essa fluidez de sentimentos até que Deus fala algo que mexe na estrutura do coração do profeta. E ele diz algo em Abacuque 2, versículo 20. Ele diz assim, 2:20, Abacuque, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Na minha infância e adolescência, eu ouvi muito esses versículos para pedir silêncio na igreja, né? Olha, o Senhor está no seu santo templo, fica quieto aí todo mundo, cale-se diante dele toda a terra. Apesar de, na igreja, ser um local em que temos que estar em silêncio para ouvir a voz de Deus, queridos, esse verso nada tem a ver com pedir reverência na igreja. Esse verso está agora dizendo assim, Abacuque, agora chegou o momento de você fechar a boca. Abacuque, fica quieto. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou no meu santo templo e eu comando tudo e a todos daqui. Eu tenho a história da humanidade na palma das minhas mãos. Cale-se, fique em silêncio. Você não sabe o que você está falando. Você está angustiado, eu sei. Eu estou fazendo, Abacuque, o melhor. Fique tranquilo. Eu estou no meu santo templo. Por isso, cale-se diante de mim toda a terra.
Tem alguns momentos, amigos, que eu falei logo no início, que nós temos que questionar a Deus, perguntar a Deus, sofrer, chorar, gritar, mas também há alguns momentos que eu e você precisamos nos silenciar, porque às vezes tem muito barulho em nossa vida que nós não conseguimos que Deus reproduza o som do que Ele quer falar em nós. Se acalma, acalma. É exatamente isso que Deus está falando com Abacuque. Filho, tenha paz, tenha certeza, eu sei o que eu estou fazendo. Eu coordeno a sua vida, mas também eu coordeno a vida de todo Israel. Eu também coordeno a vida dos assírios. E eu tenho o fôlego da vida deles nas palmas das minhas mãos. E eu usarei eles como instrumento de justiça. Mas agora, se eles não se converterem também, eu farei tudo para que eles possam se converter. Mas você pode ter a certeza que eles também, se não se converterem, também trarei juízo sobre eles. Deus está acalmando o profeta. Você já sentiu em alguns momentos assim, Deus acalmando você? Parece que Deus vai tirando um peso do nosso coração e você vai ficando leve, suave. Não é esse o convite de Jesus? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus está aliviando o coração do profeta. E parece que os versos mais lindos de toda a Bíblia é uma resposta de Abacuque a esses dois conceitos que Deus apresenta. Abacuque, o justo viverá pela fé. Eu estou no controle de todas as coisas. Fique em paz. Essa resposta chega ao profundo do coração do profeta. E ele responde em Abacuque 3:3, dizendo assim: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o Senhor. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Ele consegue contemplar os céus e entender os desígnios de Deus. Ele sai da confiança, da queixa para a confiança, da dúvida para a certeza, do homem incrédulo para um homem de Deus, dos vales para os mais altos montes. E essa certeza que mexe na estrutura do profeta, ele começa a entender de forma clara a estrutura do Senhor. Olha, o meu justo viverá pela fé. Fique tranquilos, eu tenho o controle de todo o universo. Abacuque começa a louvar ao Senhor e ele faz uma das orações mais belas de toda a Bíblia. Versos 17 em diante do capítulo 3. Abacuque 3, 17 em diante diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e no currais não haja mais gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Você consegue entender Abacuque? Ele está escrevendo aqui uma situação de caos, caótica. É exatamente uma situação de cerco. Ele diz, olha, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mais mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do seu aprisco, que tudo, o curral não tenha mais gado. Todavia, eu me alegro, me exulto no Deus da minha salvação. Abacuque, ele olha para todas as adversidades, ele diz, eu decidi confiar. É exatamente isso que encontramos lá em Jó 13:15. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Nele eu confiarei. É exatamente isso que Abacuque está dizendo. Mesmo que não haja mantimento para as pessoas, mesmo que não haja comida em minha casa, mesmo que haja fome, mesmo que todas as riquezas e rebanhos sejam exterminados, mesmo que não haja um fruto sequer no pé para que eu possa pegar e comer, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Como que alguém se alegra no Senhor em uma situação como essa? Como? O justo que aprendeu a viver pela fé.
Um indivíduo que entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. Existem pessoas que vão crescendo e amadurecendo espiritualmente a tal ponto que conseguem ficar em paz mesmo em meio à tempestade. Não porque a tempestade não assombra, mas porque a segurança é maior do Senhor, que tem o poder de controlar os ventos, a força e o mar. E ele entende que ele confia nesse Senhor. Ele consegue desenvolver essa maturidade espiritual a tal ponto de ele caminha ao lado do Senhor crendo que ele está junto do seu Criador e o seu Criador sabe o que é melhor para a sua vida, mesmo em momentos de caos. O justo que aprendeu a viver pela fé. Abacuque, ele entendeu, ele compreendeu, ele pediu o livramento, Deus disse não. Ainda assim ele diz, eu me entrego ao Senhor, eu confio no Senhor. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Ele entende que Deus é amor. E por Deus amar a sua vida de forma incondicional, ele se entrega aos planos de Deus, mesmo que ele não consiga enxergar. Ele não consegue ver além, mas ainda assim ele se entrega. Ele diz, Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu não sei, amigo, o que você está passando ou o que você está vivendo. Mas eu sei de uma coisa. Deus ama você. Deus ama você. Ele está no controle da sua vida. Ele conhece as suas dores. Ele conhece as suas lágrimas. Mas acredite, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Pode ser que não haja fruto mais no pé. Esteja faltando dinheiro, alimento, saúde. Esteja enfrentando um momento de caos. Mas há promessas para o justo que aprendeu a viver pela fé. Homens e mulheres que desenvolvem essa maturidade com o Senhor, que se apegam a esse Deus e acreditam nele com todo o seu coração, mesmo sem enxergar nada. Até aquela música que diz, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. E eu continuo confiando nesse Deus. O meu convite a você, nessa noite, é um convite até diferente. É um convite a convidar a você a aceitar o seu sofrimento. A aceitar a dor. As lágrimas. Porque há um Deus que está cuidando de você. Mas você pode clamar, pastor, até quando? Até quando ele decidir, porque ele é soberano. Porque ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe o momento exato de fazer a intervenção em sua vida. O que ele pede para mim e para você é, confie no meu amor, que eu vou cuidar de você. Vou cuidar de você. E aí, eu e você vamos desenvolver essa confiança e a certeza de que, literalmente, o justo viverá pela fé. Você entendeu o conceito dessa frase? Não é simplesmente uma frase bonita. Uma frase em que Abacuque estava em uma situação de completo desespero e caos. Ele olha para os lados e ele não vê solução. Mas ele não se apega agora às explicações. Ele se apega às promessas. E aquele que prometeu é fiel e cumpre. Por isso eu quero convidar você a se apegar às promessas. E a promessa dele é que ele sempre estará com você. E o justo viverá pela fé. E há um novo céu e uma nova terra, aguardando a cada um desses filhos que aprenderam a viver pela fé. Que Deus trabalhe no meu e no seu coração, para que possamos crescer nessa fidelidade ao Senhor, a tal ponto de que quando nós olharmos ao nosso redor e não encontrarmos saídas, a nossa saída principal será confiar nas mãos e na intervenção do Senhor, porque Ele é fiel para o seu justo
Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos orar? Querido Pai, o Senhor conhece cada coração que vai ter o contato com essa mensagem. Cada pessoa que está na outra telinha, ou no celular, ou no computador, ou até mesmo na televisão, mas que está tendo contato com essa mensagem. E a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite é: filho, confie nas minhas mãos. Confie na minha intervenção. Eu vou cuidar de você. Eu vou proteger você. Eu vou te amparar. E em momentos de caos, quando tudo estiver dando errado, ainda assim, confie em mim. Porque eu sei o que estou fazendo. Eu tenho o controle de todo o universo em minhas mãos. Deus continua em seu santo trono. Apesar de olharmos para o mundo e enxergarmos o mundo em caos, Deus continua a agir. E Ele fará o melhor para cada um dos teus filhos. Basta cada um de nós aceitarmos esse Deus maravilhoso e nos apegarmos à promessa e vivermos essa promessa em nossas vidas, porque o justo viverá pela fé. Senhor, nos ajude a desenvolver essa fé inabalável ao Senhor. Mesmo que caiam aos céus, confiamos em Ti. Nos ajude a ter essa maturidade cristã, essa maturidade espiritual, a não vivermos, ó Deus, desistindo da nossa caminhada com o Senhor por qualquer vento, ou até mesmo por grandes problemas. Acontece alguma coisa, estamos prontos a abandonar a nossa fé. Ó Deus, nos ajude a vivermos essa mesma experiência que Abacuque. Dizer, ainda que caiam aos céus, eu confio no Senhor. Ainda que eu morra, como disse Jó, eu ainda assim confio no Senhor. E me alegro no Deus da minha salvação. Nos alegramos em Ti. Dê a certeza ao Teu Filho que está aí do outro lado, que o Senhor continua ouvindo as suas orações, as suas preces e o seu clamor. E assim, desenvolva em nós essa confiança em Ti. É isso que nós te pedimos para essa noite e durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, amém, Senhor. Pastor, muito obrigado por essa mensagem maravilhosa, viu? E que todos nós possamos aprender a viver pela fé, confiando em Deus, apesar das circunstâncias e dos problemas que venhamos a enfrentar. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe Foi um prazer. seu ministério, sua família, tá certo? E eu espero que não demore muito a voltar, viu? Amigo, foi um prazer estar com vocês, um prazer estar com você também do outro lado da telinha aí na sua casa. Agradeço, meu querido amigo Périx, pela oportunidade e vamos estar, sim, convidando, estamos aí juntos aí para a gente continuar aí compartilhando a palavra de Deus. Será um prazer, amigo. Amém, amém. Então, meus amigos, estamos terminando o programa dessa noite. Alegres e felizes pelo dom gratuito de Deus, que é a salvação. Que você possa aceitar essa salvação e confiar em todas as situações e todas as circunstâncias para um dia receber a coroa da glória. Que Deus te abençoe, me dê uma boa noite, descanso e até a próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Um grande abraço. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2.
Mensagens de Poder.